Anos de especializações, cursos, congressos, resoluções de inúmeros casos complexos. Isso é todo o nosso legado. Mas na atualidade, não é suficiente para garantir a sustentabilidade do nosso consultório odontológico. Então, eu, Maísa, como alguém que está no bocho há 18 anos e senti na pele essa transição do consultório analógico para vitrine digital, entendo perfeitamente o grande desafio que é atuar nas redes sociais. E nesses últimos 4 anos, eu entendi que não é sobre viralizar, não é sobre obter curtidas, e sim sobre ter um posicionamento, um uma segurança e credibilidade nas redes sociais. O posicionamento da odontologia na mídia digital, ele exige uma comunicação consciente e informativa. O código de ética, ele regulamenta sim o uso das redes sociais, mas que seja garantido o caráter educativo e que se evite a concorrência desleal, a mercantilização e que vise proteger principalmente a dignidade profissional e do paciente. A comunicação mudou, isso é fato, principalmente pós-pandemia. Mas as regras do jogo também, e precisamos estar atento a isso. Então, temos um código de ética regulamentado do último ano de 2012, mas temos também as últimas resoluções, que foram do ano de 2019, sobre o antes e depois, o uso das mídias sociais e sobre o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que pressiona a odontologia para uma livre concorrência e divulgação de preço. Mas essa liberdade de mercado não é um vale-tudo ético. O aviltamento da profissão, ele continua sendo uma infração, e isso temos que ter muita atenção. Por isso, o que é fundamental saber? A publicação de selfie, ela está liberada. Publicação de selfie, seja com paciente, demonstração de casos antes e depois, mas é extremamente importante ter um termo de consentimento livre e esclarecido, assinado especificamente para o uso de imagens do antes e depois. Isso é fundamental. A toda foto, identifique com o seu nome, por isso tem que ser de ordem pessoal, e não exposição de casos de terceiros. Então, a não ser que seja de um cunho educativo, informativo ou acadêmico. Então, nesse antes e depois, outra questão muito importante é a advertência sobre a individualidade de cada caso, para que se não tenha uma mercantilização ou uma divulgação de uma propaganda enganosa. Então, a cada postagem, coloque lá como uma observação essa advertência, que o caso ele é individual e para cada pessoa existe um resultado. E esse resultado maravilhoso que você está expondo é direcionado a este paciente e sobre esse tratamento. Nunca use filtros ou edições que alterem o resultado real do tratamento. É importante destacar que essas imagens têm sim que ser ou podem sim ser veiculadas, mas deve ser do próprio profissional. Até porque o paciente ele está ali não em busca de preço, mas sim em busca de segurança. Então é importante ter uma narrativa, um posicionamento estratégico em que você tenha realmente um sucesso nos casos, mas que você tenha a garantia de um posicionamento seguro para o paciente. Não é sobre cliques, não é sobre curtidas, é sobre transmitir confiança, respeito, construir uma imagem, uma reputação ética e profissional que inspire na informação, na promoção, na educação e saúde também. E o que é fundamental saber? Participações em sites de compra coletivas, ofertas de serviços gratuitos, iscas para novos tratamentos, isso tudo é vedado. Então, mesmo que exista uma pressão do CAD para livre concorrência, o nosso código de ética ele é soberano.
Então, essas divulgações de preço, de promoções, de descontos, isso tudo infringe ao nosso código de ética. Trago aqui alguns exemplos práticos sobre o que estamos falando. Como um especialista que publica no Instagram uma montagem de um antes e depois de um caso complexo e belíssimo, digno de uma capa de livro. Mas na legenda ele anuncia como uma condição especial de ano novo, com 20% de desconto para quem fechar o plano de tratamento agora em janeiro. Então, onde começa a publicidade, onde termina a infração ética e que conflito é gerado entre o CAD e o nosso conselho? Porque a resolução é clara, desde 2012, é vedado a mercantilização. Então, isso deve ser seguido. Outro exemplo é um profissional renomado que decide impulsionar um vídeo no Instagram mostrando a remoção de facetas de resina para substituição da porcelana. E no vídeo ele diz: venha fazer sua avaliação gratuita e ganhe 15% de desconto no clareamento a laser se fechar esse protocolo neste mês. Então, observe quantas questões são levantadas. O transcurso de um procedimento ele deve ser evitado. Isso está lá no Código de Ética. Então, evitar mostrar sangue, tecido. Esses vídeos são utilizados para casos educacionais ou acadêmicos e evitar usar isso na rede social. Então, vem novamente a pergunta, né? Onde começa a publicidade e onde termina a infração ética? Um outro caso de um dentista que faz um vídeo reagindo a um erro de um colega para ganhar likes. Então, isso constrói uma autoridade ou prepara para uma armadilha jurídica? Então, o mercado ele pode mudar as regras, mas a ética define a longevidade da sua atividade, do seu posicionamento. Então, tenha certeza de que os anúncios, as propagandas, elas podem ser feitos em qualquer meio de comunicação. Isso nós estamos assegurados, mas deve obedecer os preceitos do Código de Ética. E quais são esses preceitos fundamentais? O primeiro de todos, mantenha sua anuidade e inscrição em dia. Sempre coloque o seu nome completo, o primeiro e o último nome e o número da sua inscrição do CRO. Em caso de especialista declarado ou inscrito no CRO, você pode se autodenominar. Mas caso não tenha essa especialidade inscrita, é importante que você coloque como área de atuação. Acontece muito de terminarmos a especialização e demorar de chegar ao certificado e você se passar ou não ter o conhecimento de que tem que entrar para registrar essa especialidade. Então, tome muito cuidado nessa veiculação das informações sobre sua atuação. Evite também postar sobre casos ou procedimentos que não são cientificamente comprovados e ou considerados como especialidades da área da odontologia. E quais são as consequências em infringir essas regras e entendimentos do Código de Ética? Pode-se receber advertências, censuras, que podem ser confidenciais ou podem se tornar públicas através de publicação no site, seja do CFO ou do Conselho Regional. Suspensão do exercício profissional, você pode receber multas e até cassação do registro. Então, observe que nós temos livre acesso a esse código de ética. O último ano, o Conselho Regional trabalhou por toda a Bahia, informando sobre a importância da inscrição, da especialização, de manter o CRO em dia e principalmente desses detalhes das mídias sociais, porque a odontologia não é um produto. Nós não estamos ali ofertando um produto. Temos que ofertar informação, educação, motivação. Então, formar realmente, ter um posicionamento estratégico, né? Se formar, criar essa segurança para o paciente e não a mercantilização, né? Oferecendo descontos, condições especiais. Não é sobre isso. É sobre você expandir aquilo que você deveria ou estar fazendo nas quatro paredes do seu consultório, como uma motivação, uma instrução de higiene ou demonstrações de casos, como o caso da liberação do antes e depois, mas que tenha um entendimento de onde
vai a publicidade e de onde se chega o posicionamento ético. Então, ficamos por aqui nessa explanação sobre qual a importância, né, desse marketing digital, que hoje realmente é fundamental, e eu sou prova disso, né, nesses últimos 4 anos, me dedicando à minha rede social, a construção dessa pessoa, dessa personalidade, para além de que tenha a possibilidade de acesso ao meu consultório, e também com as questões da odontologia, da ética que nos precede. Seguiremos agora para dúvidas.